graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de nós, amém, nessa noite, uma noite de alegria, onde nós podemos aqui ver mais um momento tão importante na vida da nossa igreja, que foi o batismo do nosso irmão Antônio, né? Muito nos alegra podermos participar desse momento, e Deus possa continuar abençoando a tua vida, meu irmão. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo de número 1 da carta de Paulo à igreja de Colosso, aos Colossenses, os versículos de 13 a 23. Você encontrou? Glória a Deus. Estou fazendo essa leitura, estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando. Diz assim: na minha Bíblia o título é A Excelência da Pessoa e da Obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós louvamos, Deus, nessa noite em teu nome, Deus, que tudo aquilo, Senhor, e toda obra que não provém do Senhor, que é um obstáculo para a pregação da tua palavra, possa nesse momento cair por terra, em nome de Jesus, para que todo ouvido possa ouvir nessa noite o que o teu Espírito Santo tem a dizer a cada um de nós, a tua igreja, Senhor. Portanto, que o Senhor possa falar a cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa noite eu não gostaria de fugir 1 milímetro daquilo que é a proposta da palavra de Deus no contexto que nós estamos lendo, no texto que nós lemos no capítulo 1 de Colossenses, nos seus versículos de 13 a 23. Na verdade, é uma apresentação que eu gostaria de fazer nessa noite para a vida da igreja, algo importantíssimo. Eu gostaria de apresentar para a igreja aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, aquele que um dia nos chamou e nos enxertou nele, e que hoje nós podemos nos alegrar, porque hoje o irmão Antônio veio aqui e nós fizemos parte desse momento único da sua vida, quando Cristo estabelece aquilo que nós hoje temos cumprido como o batismo, e como aquilo que iremos cumprir mais um pouco à frente, como a ceia do Senhor, como as ordenanças que o Senhor Deus deixou para a sua igreja. Eu gostaria de apresentar não aquilo que é periférico no Evangelho. Eu não gostaria de apresentar para os irmãos não aquilo que é uma indumentária, não aquilo que são apenas ferramentas do cristianismo. Mas essa noite eu gostaria de apresentar para cada um de nós, e para as nossas vidas, e para a vida da igreja, Cristo, o Messias, o ungido, aquele pelo qual tudo aquilo que nós viemos aqui a fazer, fizemos não para homens, não fizemos para a vida do pastor, não fizemos para a vida dos diáconos, não fizemos para poder alegrar o coração de cada um daqueles que estão aqui, mas viemos aqui para alegrar o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você possa perguntar, mas isso é muito simplório. Mas na verdade esse é todo o direcionamento da palavra.
Talvez seja simplório demais falar sobre Cristo, mas quantas pessoas têm andado uma vida inteira falando acerca dele, mas na verdade ainda não conhecem? Quantas vezes foram os textos que nós lemos, e eu estava falando na sexta-feira no culto nos Ares, no culto evangelístico nos Ares, que todo esse mês, já há algum tempo, nós viemos ali falando muito acerca do ministério de Jesus. E todas as vezes que Jesus se encontrava em algum lugar, todas as vezes que Jesus estava andando, ele estava pregando a sua palavra, estava curando as pessoas, muitos daqueles que ali se encontravam não sabiam quem ele era. E quando as pessoas chegavam para ele e perguntavam: quem é esse aí? Alguns diziam: é Jesus de Nazaré. Porque eles não sabiam quem era Jesus. Jesus estava na sua terra, mas eles ainda não sabiam quem ele era. Quando eles diziam assim: esse é Jesus, filho de Maria. Jesus está andando no caminho que leva a Jericó, a Jerusalém, e quando aquele cego pergunta quem era que estava passando por ali, os homens que estavam ali, aquela grande multidão que estava acompanhando ele fazer muitos milagres e prodígios, respondem àquele homem: é Jesus de Nazaré. Não tinham a compreensão de quem Cristo era ainda nas suas vidas. Eles não sabiam ainda de fato quem Jesus era. Quando nós olhamos para o contexto que está inserido e a motivação por qual Paulo vai escrever essa carta à igreja de Colosso, nós vamos ver que a carta de Paulo a Colosso é o maior tratado cristológico que nós temos na palavra. Paulo vai utilizar de todo o seu conhecimento, de tudo aquilo que ele sabia sobre Cristo, para poder combater algumas heresias que estavam adentrando no seio da igreja e que estavam tirando a visão real daquele que era Cristo para a vida da igreja, para poder tirar Cristo do centro e colocá-lo num lugar periférico, colocá-lo como algo a mais na vida da igreja. Ele não era o superior, ele não era supremo, não havia supremacia em Cristo nas heresias que estavam sendo pregadas na igreja de Colosso, e Paulo vai combater cada uma delas, e é por isso que ele está escrevendo essa carta. E nos versículos de número 13 a 23, ele vai dar de uma forma muito profunda a compreensão que cada um de nós precisamos ter acerca de Cristo e aquilo que Jesus deve representar nas nossas vidas, porque não existe resposta mais difícil de se dar quando as pessoas olham para nós e dizem assim: quem é Jesus para você? Nós vamos muitas vezes olhar no conceito teológico, porque na verdade nós olhamos, andamos com ele, mas ainda não sabemos o que ele representa nas nossas vidas. Às vezes estamos uma vida inteira dentro da igreja, nós falamos sobre Jesus o ano inteiro. Na verdade, o tema da nossa igreja é o ano cristocêntrico, mas Jesus ainda não é o centro das nossas vidas, porque na verdade nós não sabemos quem de fato ele é. Mas Paulo, ele começa, eu gostaria agora de começar a expor o texto quando ele vai falar sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Paulo vai em 10 versículos falar de uma forma muito profunda aquilo que Cristo representa, não apenas para a vida da igreja, mas para a vida de toda a humanidade. Paulo não vai direcionar essa palavra apenas para a igreja de Colosso, mas se eu e você, ou se existe alguma pessoa aqui que ainda não conhece a Cristo, vai conhecer nessa noite, porque esses versículos é de fato a apresentação genuína daquilo que Deus é nas nossas vidas. E no versículo número 13, ele vai começar dizendo assim: olha só, sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo estava trazendo a compreensão daquela igreja que havia uma batalha espiritual que estava acontecendo durante toda a história da humanidade e na vida de cada homem e mulher, quando ele diz que existe um império que é conhecido como o império das trevas. Essa é a primeira compreensão que Paulo vai trazer para a vida da igreja. Ele vai dizer que existe um império e que esse império todos os dias está batalhando, e se nós não escolhermos a Cristo, irmãos, nós fazemos parte do império das trevas. Sabe aquela coisa de andarmos em cima do muro? Um dia eu ouvi um pregador pregando mais ou menos uns 50 minutos, irmãos. Ele falou tantas coisas, mas a única coisa que eu lembro e que ficou naquela mensagem é que o muro é do diabo.
não ande em cima do muro, porque o muro é do diabo. Se você nunca escolheu a Cristo, você não pertence ao reino do Filho do seu amor. Você faz parte do império das trevas. Essa é uma verdade dolorida, mas que a palavra de Deus está estabelecendo. É o primeiro princípio que Paulo está estabelecendo para a vida daquela igreja. E é o império das trevas que nos faz não tomar o cálice da bênção, mas o cálice da maldição. É o império das trevas que nos faz voltar na carcaça do leão morto e nos degustar daquele mel que nos traz maldição. Mas a palavra está nos dizendo, quando ele começa a falar acerca do versículo número 13, que embora esse império das trevas ele seja estabelecido pelo próprio inimigo das nossas almas, a palavra de Deus nos diz que Jesus é o libertador das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Ele é aquele que nos resgata, Ele é aquele que nos liberta, Ele é aquele que nos tira do império das trevas e agora Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele é aquele que chega no lugar onde está tudo bagunçado e coloca todas as coisas em ordem. Ele é aquele que depois do diabo ter matado, saqueado e destruído, ele vai lá porque ele é mais valente do que o valente e ele resgata aquele que agora está oprimido e não apenas o resgata, mas transporta para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, a obra do diabo nas nossas vidas é algo assustador. A palavra de Deus nos diz que ele não veio sequer para roubar, matar e destruir. Os irmãos já pararam para pensar sobre essas três características, sobre essas três obras do diabo nas nossas vidas? Ele chega na sua casa, irmãos, e ele rouba tudo que tem. Ele não deixa nada, irmã Elinete, dentro da casa. Mas ele não está agora satisfeito em apenas roubar. Mas a palavra de Deus nos diz que também uma das suas obras é matar. Ele não apenas rouba, mas ele mata todos que estão dentro daquela casa. Não satisfeito, ele não apenas rouba e não apenas mata, mas a palavra de Deus nos diz que ele destrói. Ele chega, joga gasolina naquela casa, ele toca fogo, irmãos, e a sua maior alegria é quando ele vê apenas cinza naquele lugar. Para que todos passem e olhem assim e dizem assim, ó, aquela é obra de Satanás sobre aquelas vidas. Mas o Senhor pode nos libertar da consequência de todo o pecado nas nossas vidas. Se nós vivermos toda a nossa vida no império das trevas, irmãos, nós iremos colher coisas mais. Mas o Senhor hoje tem colocado diante de nós a sua bênção e Ele deseja que nós escolhamos a bênção. O Senhor não quer que nós tenhamos saudade daquilo que se passou, mas antes nos rendamos totalmente aos seus pés. E o texto vai nos dizer que Ele nos liberta, Ele nos resgata desse império das trevas e não nos deixa simplesmente órfãos ou num lugar qualquer, mas Ele nos transporta para o reino que está preparado desde o início e desde a fundação de toda a humanidade, que Ele separou para aqueles que Ele mesmo elegeu. E no versículo número 40 diz, no versículo número 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Eu estava semana passada, algumas semanas atrás, numa igreja, meditando na palavra, e eu disse: não existe mensagem mais importante e mais impactante para as nossas vidas do que a mensagem do arrependimento. Irmãos, nós podemos nos deliciar de muitas mensagens, mas nenhuma delas importa mais do que aquela que chama o homem para o arrependimento dos seus pecados, porque a consequência do arrependimento é o quebrantamento de coração, a confissão de pecados e, por conseguinte, a salvação das nossas vidas. Às vezes nós queremos chegar até diante de Deus, nós queremos ser transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas sem que haja arrependimento, confissão de pecados, quebrantamento de coração, não haverá esse transporte. E Paulo está dizendo, é nele que temos a redenção. É nele onde, quando agora Deus olha para o homem e coloca diante de nós a sua ira, toda a sua fúria, não é mais em nós que está direcionada a sua fúria, mas é no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós.
E é por isso que nós temos agora dele redenção e a remissão dos pecados. Versículo de número 15: porque este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é o próprio Deus. A palavra de Deus nos diz no capítulo número 1, versículo de número 1 de João, que ele era o verbo, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo apenas não se fez carne, mas a palavra vai nos dizer que esse verbo é o próprio Deus. Esse verbo é o próprio Deus encarnado. E o apóstolo Paulo está dizendo, ele é a imagem do Deus invisível, aquele que nós não temos a compreensão, aquele que os nossos olhos não conseguem alcançar. Quando nós olhamos a Jesus, quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos ver o Deus a quem nós servimos. E ele diz: o primogênito de toda a criação. Versículo de número 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando eu olhei para esse texto, sabe qual foi a primeira coisa que veio na minha vida? E veio uma compreensão fantástica. Não é apenas o nosso ano que é cristocêntrico. Todo o universo, irmãos, e todas as coisas que existem, só existem porque Deus criou todas as coisas. O universo é cristocêntrico. Todas as coisas só se movem por causa de Cristo. Todas as coisas só foram criadas por meio de Cristo. Todas as coisas só foram feitas por Ele, por meio dele e para Ele. Ele é o início de todas as coisas. Ele é o meio de todas as coisas. Ele é o fim de todas as coisas. Nada do que foi feito sem Ele poderia ser feito. Quando nós olhamos para Cristo, nós precisamos enxergar isso naquele Deus a quem nós servimos. Nós precisamos enxergar aquilo que de fato Cristo é nas nossas vidas. Nós precisamos compreender aquilo que Ele é e precisamos entender qual é a relevância que Ele tem no nosso meio. No versículo número 17 vai nos dizer: Ele é antes de todas as coisas, e em dele, ou nele, tudo subsiste. Irmãos, os irmãos já conseguiram compreender como é complexo o universo que nós vivemos? Os movimentos que a Terra dá em torno do Sol, os movimentos que a Terra faz em torno de si mesmo. Quando nós olhamos para o nosso corpo, a complexidade que existe em nosso corpo, que todas as coisas funcionam de uma maneira fantástica, que ninguém até hoje consegue explicar de fato como todas essas coisas foram feitas. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas só subsistem por causa dEle. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se todas as coisas só foram feitas e só subsistem nele, qual é o sentido de vivermos a nossa vida inteira sem Cristo fazer parte dela? Se Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, qual é o sentido de vivermos a nossa vida inteira sem Cristo ao nosso lado? Se foi por intermédio da boca de Deus e do verbo de Deus que todas as coisas foram feitas, qual é o sentido de vivermos a vida inteira longe de Cristo? E eu falei para os irmãos desde o início que o que nós estamos falando aqui é tão simplesmente a apresentação de Cristo para as nossas vidas, para que nós possamos compreender quem de fato Ele é, para que nós não possamos ficar compreendendo Cristo através das heresias, ou através daquilo que nós temos visto aí fora, mas olhando para a palavra e vendo quem de fato Ele é. Tem uma série não sei se é no Discovery, que fala sobre Jesus, o Jesus histórico. É fantástico, irmãos, mas não é o Jesus da Bíblia. É lindo, irmãos, mas não é o Jesus da Bíblia. É lindo ver aquele The Chosen ou algumas outras novelas que os irmãos olham e veem por aí, que nós muitas vezes paramos para ver. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: não é o Jesus da Bíblia.
A ficção deve ser linda quando ele coloca algumas coisas assim que não estão, mas não é o Jesus da Bíblia. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça da igreja, do corpo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Paulo, ele sai da graça comum, a graça que está sobre todos os homens. Quando ele diz que o Senhor está sobre todas as coisas, Ele é o dono do universo, Ele é o sustentador e o criador de todas as coisas. Paulo vai dizer que todas as coisas Ele subsiste, não apenas as coisas espirituais, mas também as coisas materiais. Todo o nosso universo, todas as coisas que conhecemos, seja na ciência, fora da ciência, todas as coisas nele subsistem. Paulo sai dessa graça geral, onde é alcançado todos os homens, ou da graça comum, e agora ele adentra a graça salvadora, ou a graça especial, e ele agora direciona todo o seu ensinamento para a vida daqueles que estavam na igreja de Colosso, para aqueles homens que já eram feitos filhos de Deus, para aqueles homens que participavam agora daquela igreja local. E Paulo vai começar a falar que aquele a quem ele estava pregando, aquele a quem ele estava direcionando a excelência da pessoa da ordem de Cristo, ele vai dizer: ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça de cada um de vocês. Não existe uma pessoa mais importante na igreja de Cristo senão o próprio Cristo. Não existe ninguém que esteja acima de Cristo senão o próprio Cristo. E é por isso que Paulo estabelece como a cabeça. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas, ter a primazia. Sabe quem é que deve ter a primazia das nossas vidas, irmãos? Cristo. Tem uma música que o Bezalel canta que se ele não for o primeiro, ele não quer um outro lugar na sua vida. Ele não quer ser o segundo e não quer ser o terceiro. No domingo que vem nós estaremos aqui no Congresso Jovem, e o direcionamento daquela noite será: onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Sabe por quê? Porque quando você estabelecer onde está o seu tesouro, eu vou saber exatamente onde está o teu coração. Nós falamos muitas coisas, mas onde está o teu tesouro? Onde está a coisa mais importante da sua vida? Onde estão os seus olhos? E qual é a coisa mais relevante para você nesse momento? Porque quando você disser aquilo que é, eu vou enxergar exatamente onde está todo o seu coração. Algumas pessoas passam a vida inteira falando sobre Jesus, mas ele não tem a primazia nessas vidas. Algumas pessoas passaram a vida inteira falando de Jesus, mas esse Jesus já não faz mais nenhum tipo de sentido nas suas vidas. Isso é triste, irmãos. E sabe como é que nós conseguimos enxergar isso de forma muito tranquila? Quais são os princípios? Quais são os valores? Quais são os direcionamentos dessa mente e dessa vida? Se somos de Cristo, precisamos andar como Cristo. Paulo, direcionando a carta aos Coríntios, ele diz assim: vocês têm a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E homens e mulheres que pensam com a mente de Cristo, colocam Cristo como a primazia de todas as coisas. Versículo de número 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Paulo está mais um momento dessa carta rebatendo todas as heresias que estavam agora sendo ensinadas naquela cidade. Eles estavam dizendo que Jesus, na verdade, não havia uma divindade em Jesus, que aquilo que eles estavam dizendo, que Jesus era o próprio Deus,
não era de fato uma verdade. Essas expressões eles vão trazer acerca da filosofia, do gnosticismo. Muitas daquelas religiões que haviam naquele tempo estavam adentrando a igreja com as suas heresias e colocando Jesus como algo secundário. É por isso que Paulo está tratando em todos os momentos que é em Cristo que tem a primazia, e agora ele vai dizer que nele reside toda a plenitude. Nele reside todos os atributos de Deus. Não há nada que exista em Deus e que não exista em Cristo. Não há nada que exista em Cristo que não exista em Deus. E é por isso que Paulo vai dizer, nele reside toda a plenitude, o Espírito, a palavra, a sabedoria, a glória, todas as coisas estão sobre Cristo. Portanto, não há como separar. Inclusive, quando eu estiver aqui no dia do concílio, me perguntarem alguma coisa acerca de Trindade, eu vou ler exatamente esse texto. Porque não há como se separar Jesus de Deus. Não há como separar o Filho do seu Pai. Porque eles, em essência, são o mesmo Deus. E Paulo está sendo enfático, porque aprove a Deus. Deus teve o prazer, foi prazeroso para Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. Não apenas uma parte da plenitude, mas toda a plenitude. E que havendo feito, versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo vem discorrendo todo o seu discurso, o seu posicionamento cristológico, e ele chega no momento que é o clímax desse texto. Ele fala sobre os atributos de Cristo. Ele fala sobre a criação de todas as coisas. Ele fala sobre aquele que é o Criador e o sustentador de tudo. Ele chega a dizer que em Cristo reside toda a plenitude do próprio Deus. Mas agora ele traz para que aqueles homens consigam perceber o sacrifício de Cristo, que é o auge de todas as coisas. E ele vai trazer agora para aquilo que ele está falando, a cruz de Cristo. Quando ele diz que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. A cruz de Cristo, embora seja um instrumento de maldição, esse instrumento de maldição trouxe para cada um de nós paz. Ele traz para cada um de nós vida. Ele traz para cada um de nós redenção. Ele traz para cada um de nós justificação. Ele traz para cada um de nós remissão de pecados. Ele traz para cada um de nós algo que eu e você não poderíamos fazer. Nós falamos aqui no início que toda a ira de Deus estava direcionada a cada um de nós, mas quando Cristo vai para a cruz e se faz maldito por cada um de nós, toda a ira de Deus agora está direcionada não para nós, mas para Jesus, e nós precisamos glorificar o seu nome por isso. Ele não é Jesus de Nazaré, ele não é Jesus filho de Maria, ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. A resposta de Pedro tem que implicar nas nossas vidas algo magnífico. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus pergunta para Pedro: e quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Esquece Jesus de Nazaré, esquece Jesus filho de Maria, porque ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso justificador. Ele é o Deus que se sacrificou por cada um de nós. Para quê? Para nos transportar do império das trevas para agora o Filho, para o reino do Filho do céu. E ele diz que essa paz que veio pelo sangue da sua cruz, para que por meio dele
reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmão, sabe qual que é o desejo desse Cristo que nós estamos nesse momento apresentando para a vida da igreja? É que eu e você, por mais distante que nós estejamos, é que eu e você, se mesmo que nós tenhamos passado toda a nossa vida tomando o cálice da maldição e tomando daquele melzinho, né? Lembra do melzinho que o pastor falou no domingo passado? Se nós passamos a vida inteira tomando do cálice da maldição e tomando do mel do pecado, mesmo assim, o desejo dele para as nossas vidas é que eu e você possamos nos reconciliar com ele hoje. Amém. Essa mensagem é uma mensagem de apresentação de Cristo e de que ele deseja que nós possamos nos reconciliar consigo mesmo. Paulo está terminando esse momento e ele está dizendo que a paz veio pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo de número 21. E a vós outros, a nós, também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Deixa eu contar um segredo para a vida dos irmãos e daqueles que estão nos visitando nessa noite. Não existe ninguém bom. Ninguém é bom o suficiente. Por mais que você não fume, não beba, tenha preceitos éticos e morais acima do mais elevado possível, mesmo assim, nos critérios de Deus, você não é bom. E digo mais: aqueles que ainda não foram transportados para o reino do Filho do seu amor e que vivem no império das trevas, praticam ações malignas. É pesado? É. Mas é o que a Bíblia nos diz. Ele diz que nós somos estranhos e inimigos. Naquele dia, quando Adão peca e ele agora é expulso do jardim, é decretado apenas sobre a sua vida o nosso DNA impregnado de pecado, e agora nós somos concebidos em pecado, e em pecado nos concebe a nossa mãe, e essa marca está enraizada dentro de nós. Se nós não fizermos nada, se nós não formos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus não nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, nós vamos passar a nossa vida inteira no império das trevas, praticando ações malignas. Mas o desejo de Deus é que nessa noite nós possamos nos reconciliar com Ele. E ele diz assim, no versículo de número 22: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. A morte de Cristo nos gera vida. A morte de Cristo gerou já em muitos de nós aqui nessa noite vida. Mas a morte de Cristo ainda precisa gerar em muitos daqueles que ainda não foram gerados vida. A morte de Cristo deve gerar em cada um de nós reconciliação. O entendimento que Paulo nos traz é que nós somos estranhos e inimigos no entendimento. Ele vai nos dizer que as nossas obras e o nosso entendimento são malignos. Mas ele vai dizer que agora, porém, o que Cristo deseja de cada um de nós é a reconciliação no corpo da sua carne, mediante a sua morte, porque a morte de Cristo produz em nós vida. E o final desse texto nos dá o produto de tudo aquilo que nós falamos. Paulo finaliza dizendo assim: olha só, porque um dia todos nós iremos nos apresentar diante de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Todos nós um dia. Teve um irmão que eu vi essa semana falando e disse assim: não, ele estava conversando e falou assim: não, todos os caminhos levam a Deus. Eu falei: que história é essa? Ele: não, todos os caminhos levam a Deus. Eu falei: não leva. Ele falou: sim, todos os caminhos levam a Deus, porque um dia todos nós iremos nos encontrar diante do tribunal de Deus. Você pode pegar qualquer caminho, irmãos,
e todos eles levarão um dia, cada um de nós, para sermos julgados diante de Deus. Tem caminhos estreitos, onde poucos conseguem passar, mas existem caminhos largos que muitos têm andado por ele. Tem caminhos que para o homem parecem ser o quê? Bons, mas o seu final é o quê? É a morte. Dirão a vida inteira que o conheceram, mas nunca fizeram parte da sua vida. Disseram que a vida inteira conheceram Jesus, mas ele nunca foi a primazia da sua vida. Passaram a vida inteira dizendo que estiveram sentados diante de uma igreja, no banco de uma igreja, ouvindo a palavra de Jesus, mas Jesus nunca foi rei dos seus corações. Mas o desejo de Cristo nessa noite é que haja nesse lugar reconciliação. Sabe para quê? Paulo vai finalizar dizendo: para que no dia do grande encontro, para que no dia que nós estivermos diante dele, para que no dia que nós estivermos nos encontrando com ele, nós sejamos achados santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Deixa eu te contar um outro segredo. Eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso. Isso não é uma obra humana. Isso não é uma obra que é feita por intermédio de uma oração que é feita aqui talvez por pastores ou diáconos, não. Essa obra só pode ser feita por intermédio de Cristo. Essa obra só pode ser feita na vida de alguém, se for por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu falei que aquele homem, o melhor dos homens, ele não é bom o suficiente para Deus. E o Senhor tem apresentado diante de nós a sua palavra. O desejo de Deus é que nós possamos estar atentos àquilo que está sendo falado, para que nós possamos ver um quebrantamento, e essa é a expressão que nós temos falado dia após dia, porque nunca haverá confissão nem arrependimento sem antes haver um quebrantamento genuíno nas nossas vidas. Não dá mais para brincar, irmãos. E o desejo do Senhor é que quando nós nos apresentemos diante dele, nós cheguemos diante dele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso não é a obra de um homem, mas é a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar diante de Deus e dizer assim para ele: não há culpa em mim. Nem Geraldina pode, não, Geraldina? Não há culpa em mim. Há culpa suficiente em todos nós para que nós fôssemos condenados. Mas a palavra de Deus nos diz que a condenação só não vem para as nossas vidas, porque o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós. Quando Ele nos fizer santo, é porque Ele foi misericordioso. Quando Ele nos fizer inculpável, não é pelos nossos méritos, mas é porque Ele foi misericordioso. Quando Ele nos fizer irrepreensíveis, não é porque em nós exista alguma coisa espetacular ou fantástica, é porque Ele nos alcançou com a sua misericórdia. Porque o que nós deveríamos receber era morte, morte e morte. Versículo de número 23, agora encerramos. Paulo traz o julgamento sobre a vida daqueles homens. Eu gosto de Paulo porque Paulo é alguém que está sempre nos levando a uma reflexão. Lembra do texto da ceia do Senhor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu falei aqui na última vez que eu estava pregando, eu acho que foi uma ceia também, que discutindo com uma irmã na mesa da minha casa, ela estava falando de um pastor, e ela disse que o pastor da igreja dela
quando vai realizar a ceia, ele diz assim: irmãos, tem 3 irmãos aqui em pecado, não vou realizar a ceia se os 3 não vierem aqui à frente. E pasme, eu não contei, não estou inventando não, tá, irmãos? Isso foi na mesa da minha casa. E ele disse, eu não contei esse final não, que teve um que ele falou assim: e tem um que não veio, que vai sair daqui, uma coisa vai acontecer com ele. O cara bateu o carro e morreu. Não estou brincando, tá? Ela que levou essa. Aí eu falei para ela, minha irmã, se na minha igreja o pastor diz assim, ó, enquanto 3 que estão em pecado não vierem aqui à frente, meu Deus, ele não vai fazer a ceia por muitos anos, até a volta de Cristo. Nem ceia vai mais. Mas essa é uma reflexão para as nossas vidas. Eu disse para ela, eu achei interessante o que o senhor pastor disse, mas deixa eu te dizer o que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E Paulo vai dizer exatamente isso, irmão. Ele vai trazer para nós uma reflexão, quando ele diz assim, ó, se é que permaneceis na fé. Olha aí na tua Bíblia, se não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando um monte de coisa, aí no final ele está na reflexão, porque tem muitas pessoas ouvindo que não estão mais na fé. E aí ele dá um beliscão. Quando você estiver ouvindo isso aí, a primeira coisa que você tem que pensar: será que eu estou acreditando nas palavras que eu estou ouvindo exatamente agora? Que não são palavras do irmão Anderson? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Os irmãos sabem o que é um alicerce, não sabem, irmãos? Sabe o que é firmeza, não sabe? Geralmente todo alicerce é firme, geralmente. E ele disse: é que permaneceres na fé, alicerçados, profundo e firmes, vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do sol, do céu. Se é que permaneceis na fé. Essa é uma noite de reconciliação, é uma noite de perseverança, é uma noite de meditação daquilo que estamos e da forma como estamos caminhando, é uma reflexão do direcionamento das nossas mentes. Como eu falei no livro que vem, nós estaremos falando acerca de onde está o nosso tesouro, para que nós possamos descobrir onde está o nosso coração. Porque se o nosso tesouro está nas coisas vãs que esse mundo pode levar de cada um de nós, a nossa esperança também será sempre levada, a nossa felicidade estará sempre oscilante. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa fé deve ser alicerçada e firme. Onde? No Evangelho genuíno de Cristo, que é a base de todas as coisas. O Evangelho genuíno de Cristo, que é o próprio Cristo. Ele é o Verbo encarnado. Ele é aquele que nós direcionamos todo o nosso louvor e adoração nessa noite. Ele é aquele que, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, fazemos tudo para a glória de Deus. Ele é aquele pelo qual nessa noite nós nos reunimos em comunhão dos santos para poder glorificar e bendizer o seu nome. Ele é aquele que, ao ler o texto bíblico se aplica nas nossas vidas por intermédio dele. Ele é aquele que chama o homem nessa noite a uma reconciliação que eu e você não podemos fazer. Todos os tratados que Cristo faz na vida do homem nunca tem a assinatura do homem, somente a assinatura do próprio Cristo. Não existe aliança entre o homem e Deus, irmãos. Só existe aliança entre Deus e o homem. Às vezes nós queremos assinar um tratado com Cristo, né? Cristo assina aqui, eu assino aqui. Isso é besteira. Toda aliança sempre é feita entre Cristo e o homem. É Ele que assina, é Ele que chancela. Efésios capítulo número 1: vós fostes selados. Quem foi que selou? Foi o homem? Não. Quem é que produzia selos? Apenas o rei. E foi ele que selou as nossas vidas.
É Ele que deseja continuar selando as nossas vidas. É Ele que tem nos chamado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é uma noite de reconciliação, mas também é uma noite onde nós devemos trazer uma reflexão para as nossas vidas e de podermos entender se nós permanecemos na fé, alicerçados e firmes. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Agradecemos por tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa noite.